Então, boa noite aqui. Boa noite, vamos estudar a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre mudança de mentalidade. O ano chegou ao fim, né? Já acabou. O ano já acabou. E quando termina um ano, o que acontece? Geralmente nós procuramos dar uma olhadinha para trás e ver o que deu certo nesse ano e o que não deu certo. E aí, depois que a gente olha para trás, a gente olha para frente para ver o que eu posso levar desse ano que vai dar certo no próximo, ou o que eu não posso levar desse e tenho que criar outras expectativas para o próximo ano. Então, nós precisamos fazer isso. E a mudança de calendário é boa, é muito legal, porque mudança de calendário é como uma mudança de página. Você está lendo um livro, de repente você vira uma página e aquela página que você já leu ficou para trás e você está esperando ver outras coisas, isso é, coisas novas. Então nós precisamos ter essa mudança de mentalidade. E a mudança de calendário é oportuna para isso. Então nós precisamos, ao mudar o calendário, também mudar a nossa vida. Tem coisas que nós gostaríamos de fazer que a gente ainda não fez, e a gente, nesse ano, a gente procrastinou, e a gente não conseguiu chegar naquele objetivo que a gente queria. Mas no próximo, a gente precisa fazer o quê? Tomar uma decisão. Então nós precisamos tomar decisões sérias, fortes, para que nós possamos ter sucesso. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender: nós não podemos nos conformar com os insucessos, com as derrotas, com os fracassos, com as frustrações. Não podemos ficar conformados. É assim mesmo, não deu, né? Tem gente que entra naquela fila do coitadinho e ele fica ali na fila do coitadinho, né? Assim mesmo, sabe? Não dá, eu não sou capaz, eu não estudei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo e tal. E ele não vai conseguir. Nunca vai conseguir quem entra nessa fila do coitadinho. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e pensar grande. Olhar para frente e marchar. Então temos que ser inconformados com os insucessos, com os fracassos, com as frustrações. E eu escrevi algo aqui interessante, veja só. Precisamos procurar métodos e ferramentas que nos capacite a crescer, estudar, pesquisar, buscar. Então nós temos que fazer isso. E a gente vai ver aqui alguns exemplos bíblicos, tá? Porque nós precisamos da palavra de Deus, e na palavra de Deus tem alguns exemplos de pessoas que tiveram essa mudança de mentalidade. Elas mudaram de mentalidade e tiveram sucesso. E nós também, se mudarmos de mentalidade, teremos sucesso. Não podemos nos conformar com os insucessos e as derrotas. Precisamos nos levantar como guerreiros. O guerreiro é diferente. A gente vai ver aqui caso de guerreiro. O guerreiro, ele é diferente, ele pensa diferente, ele age diferente. Então nós precisamos pensar diferente. Diga assim: eu preciso pensar diferente. Diga assim: eu preciso pensar grande.
versículo 1 e versículo 2, uma palavra do apóstolo Paulo aos irmãos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, observe o versículo 2. Veja se não é mudança de mentalidade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero repetir aqui o versículo 2, veja só, observe isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele diz, para quê? Tem fim essa renovação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? É a bênção de Deus para as nossas vidas, é o nosso sucesso, é a nossa vitória. Então nós precisamos buscar isso, nós precisamos ter essa mudança de mentalidade. Mas eu quero te dar um conselho: não espere o dia 1º de janeiro, porque o dia 1º de janeiro ainda está lá na frente aí, falta aí 4 dias, né? Mude agora, hoje. Pense assim: eu quero mudar a minha vida, 2023 vai ser diferente de 2022, mas pense isso agora. Não, quando chegar lá no dia 1º, na primeira hora, meia-noite, né, eu vou estar em oração, e quando for meia-noite, eu mudo. Nada, mude agora, mude hoje, mude já. Pense logo, vai fazendo logo os planos. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Eu tenho uma gaveta cheia de roupa, eu tenho que pegar aquelas roupas, aquelas que não serviram, eu vou jogar fora, e aquelas que já não dá mais em mim, mas está boa ainda, eu vou doar para alguém, eu vou botar no brechó, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou mudar. Vou começar, vou mudar em casa, vou mudar na minha cozinha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou mudar isso, vou mudar aquilo, e mude. Porque muitas vezes o que acontece? Nós fracassamos na nossa decisão. A gente toma a decisão, mas a gente dá passo atrás. A gente desiste, a gente vai procrastinar, né? Aquele famoso empurrar com a barriga. E a gente vai levando, né? E de repente a gente vai naquela onda lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não faça isso. Tome uma decisão radical. Seja radical nessa mudança de mentalidade, porque quando nós somos radicais na nossa mudança de mentalidade, Deus age em nosso favor. Há um ditado popular que diz: ano novo, vida nova. Não é assim? Então, a gente precisa aproveitar esse ditado popular e trabalhar a nossa vida. Esse ano eu lutei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não consegui chegar no objetivo. Mas 2023 eu vou conseguir. Não pode desistir, você não pode parar, você não pode desanimar, você tem que falar: não, eu vou conseguir. Então, tome essa decisão já. Agora, comece já na sua mente, pensar assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Mas chega em casa, escreve aquilo que você tem que fazer e vai ticando. Assim que você terminar essa etapa, essa etapa está concluída, tica ela e vai para outra etapa. Concluiu, dá um tique nela, vai para outra etapa. Concluiu. Quando chegar no final do ano que vem, você vai olhar para trás e vai ver: olha, esse ano eu fui mais produtivo, esse ano eu fui mais produtiva. Nós precisamos fazer isso.
você. Um camarada que me motiva muito, que é o profeta Daniel. Ele me motiva, porque o texto é muito legal. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Eu vou ler devagar. Fique à vontade que eu vou ler devagar. Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 21. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária. Diga assim, determinou-lhes o rei a ração diária. Aí, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões dos sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria
de sabedoria e de inteligência sobre o rei, lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto aponta para alguém que tomou uma decisão. E a decisão de Daniel foi algo muito legal, porque aqui no versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então veja só, Daniel não apenas tomou uma decisão. Daniel não apenas disse: eu não quero comer dessa comida aí não. O texto diz que ele decidiu firmemente. A decisão de Daniel foi única, né? Como nós brincávamos antigamente, né? Palavra de rei não volta atrás. E Daniel teve uma palavra assim, uma decisão firme. Nós precisamos tomar decisões firmes, decisões sérias, decisões responsáveis. Nós precisamos tomar a decisão de depois não colocar o pé atrás, mas continuar firme no nosso propósito. Então Daniel tinha um propósito, e agora a decisão dele foi algo muito forte. Ele não estava diante de um restaurante, né, do dono de um restaurante, onde ele podia dizer assim: eu não quero comer esse negócio aí não, eu quero comer isso, isso e isso. Aqui é a decisão do rei. Foi o rei quem deu a ordem: olha, todos eles vão comer a mesma comida. E o chefe dos eunucos, que era o chefe deles, tinha que fazer o quê? Obedecer a palavra do rei. Não ia obedecer a palavra de um dos meninos, um dos jovens, um dos príncipes. Mas Daniel toma essa decisão firme. E aqui no texto aconteceu algo interessante. Quando Daniel tomou a decisão, e ele foi lá no homem e falou lá com o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos entregou na base: que rapaz, você está falando o quê, rapaz? Porque ele fala com Daniel que a cabeça dele podia estar a prêmio, ele podia perder a cabeça por causa de uma decisão dessa. Mas veja o que aconteceu no versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus sempre estará conosco. Ele nunca nos abandonará. E quando nós tomarmos uma decisão, Deus vai vir em nosso favor. Ele vai vir em nosso socorro. Se nós tomarmos uma decisão que esteja dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus, Deus vai entrar na nossa parada. Deus entrou na parada de Daniel. Opa, peraí, Daniel, agora eu vou entrar aí. Você decidiu firmemente, eu estou vendo aqui seu coração, então eu vou entrar. E aí, o que acontece? Daniel foi lá e falou com o chefe dos eunucos, conversou com ele, e o chefe dos eunucos fez o quê? Permitiu que Daniel e seus amigos ficassem fora da ração diária do rei e comesse só legumes e água. Em 2023 está aí às portas. A decisão de acertar no ano que vem é nossa. A gente não pode colocar a culpa em Deus. Se der errado, poxa, o Senhor não foi o Senhor não. A decisão é nossa. Daniel tomou a decisão, ele podia ser preso e o chefe dos eunucos perder a cabeça por conta da decisão dele. Mas quando ele toma a decisão, Deus entrou. E Deus falou: Daniel,
estou contigo. Deus foi lá no coração do chefe dos eunucos, amoleceu o coração do homem. O homem vai e fala: Daniel, olha, rapaz, eu estou com medo do meu rei. Ele fala aqui que estava com medo do seu senhor, estou com medo do meu rei. Mas eu vou conceder, não fala para ninguém não, mas eu vou abrir a exceção para vocês. E ele abriu a exceção para Daniel e para os seus amigos. E aí Daniel falou para ele assim: olha, ao término de 10 dias, olha para aqueles meninos e olha para nós. O homem deve ter pensado assim: meu Deus, quando eu olhar para aqueles meninos comendo carne, comendo frango, comendo porco, comendo boi, comendo, aqueles camaradas comendo picanha, aqueles camaradas tudo forte, e vocês aí comendo legumes, bebendo água, vocês vão estar raquíticos. Mas vou correr o risco. E ele correu o risco. Ao término de 10 dias, quando ele olhou para Daniel e seus amigos, e olhou para os outros jovens, ele falou: vocês estão mais robustos. E olha como é que eles estão. Gordos, comeram gordura, comeram um monte de coisa, Se fosse hoje, refrigerante e tal. Aí, e Daniel e seus amigos, fininhos, tranquilos. Mas não só isso. Você acha que é só isso? A alimentação é interessante. E a gente precisa fazer isso, Eu já estou fazendo um pouquinho, mas tem que melhorar, Mudança lá em casa. Alimentação. Estamos começando a mudar aí. Vamos ver 2023, vamos ver o que vai acontecer, mas a gente precisa mudar. Mas você viu o que aconteceu nesse texto? Você percebeu o que aconteceu nesse texto? O texto mostra que eles não só ficaram melhores em aparência, mas eles também ficaram melhores na mente. Eles ficaram mais doutos do que os outros. E eles foram chamados a servir diante do rei. Não é qualquer um que serve diante do rei. Eles ficaram mais inteligentes. A mente ficou mais aberta. Eles puderam chegar agora e trabalhar diretamente com o rei, e os outros foram tirados. Mas por quê? Por causa de uma decisão. Então nós precisamos tomar decisões. E quanto à saúde, quanto ao trabalho, quanto à igreja, quanto à nossa vida espiritual, precisamos orar mais, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos estar mais firmes no trabalho do reino, precisamos nos apresentar diante de Deus. Senão a gente vai ter a mesma vidinha, aquela vidinha de não sei quanto tempo, e o tempo vai passando, e a vidinha vai andando, e o tempo vai passando, e aquela mesma vidinha e tal, e não tem mudança. Nós precisamos de mudança. E a mudança acontece primeiro na mente. É daqui que vai sair a decisão: eu vou mudar no próximo ano. Senão, a gente não muda. Eu quero falar de um outro homem que também me inspira, que é Davi. Davi estava fugindo de Saul. O rei Saul queria matar Davi, porque Davi foi ungido rei, e Saul tinha pecado contra Deus, e Deus tirou o reino dele. Mas Saul queria matar Davi a todo custo. E a Bíblia diz que Davi entrou na caverna de Adulão. E quando os seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos souberam que ele estava na caverna, correram todos para lá. Mas na caverna Davi se encontrou com uns 400 homens.
esses homens? Olha, esse texto é muito legal. Aqui. 2 Samuel 23. É isso? Não, antes. 22. 2 Samuel 22, não? Ok. Eu não anotei. É isso mesmo. Adulão? Não, Adulão. Isso é 22. 1 Samuel 22, não? 1 Samuel capítulo 22. Veja só o que acontece nesse lugar. Versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos, toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Agora eu quero voltar aqui. Quando Davi entrou na caverna, que seu pai, sua mãe e seus irmãos foram para lá, Davi se encontrou ali com homens que a Bíblia diz que estavam em aperto, endividados e eram como? Veja aí, no versículo 2: endividados e todos amargurados de espírito. Davi chegou na caverna e encontrou os homens, aqueles homens doidos que a sociedade não queria. Aqueles homens que a sociedade joga fora. Aqueles homens que nós temos medo quando nós passamos na rua e cuidado aí, né? Esses homens estavam na caverna de Adulão. Mas veja aqui, Davi entrou na caverna para quê? Para se esconder, para se proteger. Mas quando ele encontra esses homens, Davi tomou uma decisão. Davi teve mudança de mentalidade dentro da caverna de Adulão. Davi olhou para aqueles homens e falou: rapaz, aqui eu tenho oportunidade de crescer e de fazer crescer. Davi falou: rapaz, eu vou treinar esses caras. Ele estava fugindo, uma pessoa fugindo, ela fica com medo, né? Assustado. Opa, qualquer barulho, estou correndo. Mas Davi fez o quê? Davi chegou ali naquela caverna e passou a dar aula, passou a dar treinamento, passou a cuidar daquelas pessoas. Davi passou a ser um psicólogo, um psicanalista, né, um psiquiatra, porque os camaradas estavam de cabeça inchada, os caras estavam doidos, e o texto diz que eles estavam amargurados de espírito. Imagina uma pessoa amargurada de espírito. Precisa de um psiquiatra. Mas Davi falou: eu sou o psiquiatra dele, eu sou o psicólogo deles, sou o psicanalista deles, eu vou cuidar deles. E Davi não estava se importando mais agora se Saul entrar na boca da caverna, ele estava cuidando daqueles homens. Só que, o que Davi fez ali? Davi tirou de dentro daqueles homens todas as frustrações, todos os medos, todas as derrotas que estavam dentro daqueles homens. Davi coloca para fora e fala: você tem dentro de você um guerreiro. Mas aquilo ali serviu para Davi também, porque ele também pode olhar para dentro dele e falar: opa, dentro de mim tem um guerreiro. Davi olha para dentro de si
e ele vê que havia um guerreiro dentro dele, e ele falou: e agora esse guerreiro vai levantar guerreiros neste lugar. Só que, o que acontece com esses homens? Esses homens, quando chegam lá na frente, segundo Samuel 23, esses homens agora são chamados de os valentes de Davi. Esses homens formaram o exército de Davi. Eles estavam na frente do exército. Agora, esses homens, esses mais ou menos aí 400 homens, eles estavam na coluna da frente, né, do exército de Davi. Mas desses quase 400, tinha 37 que eram super valentes. Mas dos 37, Davi tinha 3 que, quando ele pensou assim: poxa, se eu apenas pudesse tomar um pouquinho da água lá da fonte de Belém. Esses 3 saíram, passaram no meio do exército filisteu, matando o filisteu para lá, foram lá pegar a água, trouxeram a água para o rei, né? Passaram de novo, matando o filisteu, toma rei, aqui é só água. 3 homens. Mas desses 3 tinha um que era o tal. Então, se Davi conseguiu, nós também conseguiremos. Se Davi conseguiu ter mudança de mentalidade e fazer pessoas mudarem de mentalidade, nós também conseguiremos. Então nós precisamos ter o quê? Tomar decisão. A decisão que Samuel tomou, nós precisamos tomar. A palavra que Paulo levou lá para os irmãos de Roma, nós precisamos ter essa palavra na nossa mente. Nós não podemos nos conformar com esse século. Ah, mas é assim mesmo, não é assim nada. Se é assim, pode ser assim para todo mundo. Para mim, não. Então nós temos que aproveitar a mudança do calendário. O calendário vai mudar e a gente vai dizer assim: eu também vou. Se o calendário muda, eu também mudo. Então nós precisamos cuidar mais de nós, cuidar da nossa saúde, né, da nossa vida física, cuidar dela. Precisamos cuidar, nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, profissional. Precisamos cuidar. Se a gente não cuidar, o que vai acontecer? Mais um ano de frustração, mais um ano, né, de coração triste. Precisamos nos aproximar mais de Deus, orar mais, ler mais a palavra, trabalhar mais, ser mais produtivo no reino. Em 1 Coríntios 15, 58, diz algo interessante para nós. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando nós trabalhamos para Deus, o trabalho não é vão. Deus vai nos abençoar. Deus... A gente vai dizer assim: tem culto hoje, tem, tá bom, hoje eu não vou não, tô cansado. Ué, hoje eu não vou não, hoje tem um seriado, começa um seriado aí na televisão, né? Eu vou assistir aí o seriado, Rei Davi, na igreja. Não, eu vou assistir Rei Davi na televisão, vou assistir Débora, Rebeca, sei lá, Esther. Não, vai falar sobre Esther. Escutar sobre Esther na Bíblia, ler a Bíblia, né? Então nós precisamos tomar decisões diferentes. Precisamos ser diferentes. Cuide de você, cuide da sua alma. E aqui
me lembro de um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, 15 e 16. 1 Timóteo capítulo 4, estamos terminando, versículo 15, versículo 16, ele diz: medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. Então nós precisamos cuidar de nós. Precisamos cuidar dos nossos ouvintes. Não foi assim que aconteceu com Davi? Cuidou dele e cuidou dos homens que estavam na sua volta. Então nós precisamos tomar decisão, uma decisão séria, responsável, para entrarmos no novo ano de uma forma diferente, para que tenhamos um ano mais produtivo, de mais paz, de mais alegria e de sucesso, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a tua bênção, tua graça, seus cuidados sobre nós, Senhor, que sejamos sempre abençoados e guardados pela tua mão, que a tua palavra esteja em nós, que possamos a cada dia buscar a tua face. Nos ajude, Senhor, a tomarmos decisões sérias, responsáveis. Pai, que o próximo ano seja anos de sucesso, de alegria, anos de paz para nós, Senhor. Que seja anos de vitória, que possamos conquistar mais do que conquistamos esse ano. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo tipo de mal. Pedimos a tua bênção, tua graça, seus cuidados sobre nós. Que o Senhor possa nos abençoar com o próximo ano, Pai, que seja um ano de muita alegria, um ano de boas notícias, um ano de paz, em nome de Jesus. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Os amados vitoriosos do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.